ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o apóstolo João. O apóstolo João, um dos apóstolos de Cristo Jesus, aquele apóstolo que se autodenominou de o discípulo amado. É isso. Nós estamos encerrando João capítulo 4, que vai ali do primeiro ao segundo sinal. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E nós vamos ver hoje, então, o segundo sinal, encerrando aquele texto ali dos capítulos 2, 3 e 4 de João, onde nós estamos meditando nesse evangelho. E quarta-feira nós vamos entrar ali no João, capítulo 5, o terceiro sinal. Então estamos hoje aqui no segundo sinal, que nós vamos ler esse texto final de João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 43. João 4, 43 a 54. João 4, 43 a 54. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem à 7ª hora a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Aleluia. Glória a Deus. O segundo milagre que Jesus realizou, de acordo com os escritos do apóstolo João, um apóstolo que caminhou de muito perto, muito próximo a Cristo Jesus, tão próximo que ele mesmo se auto-intitulou de o discípulo amado. E João teve muitas experiências com Jesus durante essa caminhada, durante esse ministério. E quando João quis escrever o Evangelho, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever um Evangelho mais profundo espiritualmente do que os outros escritores
já haviam escrito. Mateus, Marcos e Lucas escreveram um evangelho mais histórico, sem contudo perder o seu valor espiritual. Mas João escreveu, foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever um evangelho mais espiritualmente profundo. E João percebeu durante o seu ministério que Jesus fez muitos milagres. No final do evangelho ele vai escrever: se pudessem ser escritos livros com tudo que Jesus fez e falou, eu penso que o mundo inteiro não caberia os livros que deveriam ser escritos. Mas estes que foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Sob a inspiração do Espírito Santo, ele registrou aí, nesse livro, alguns sinais, apenas 7 sinais. 7 sinais, 7 milagres. Um deles, esse segundo sinal, é uma cura. A cura de uma pessoa enferma. A cura de um rapaz. Uma cura realizada à distância. Porque Jesus não chegou ao local, à casa onde este menino estava. Ele apenas entrou em contato com o pai do menino. Pode ser que essa história se confunda com outras histórias que existem nos outros evangelhos, como a cura do servo do centurião, mas aqui é uma história única. Eu vejo esse milagre aqui, essa cura desse menino, como uma história única. Não relatada, não confundir com relatos que existem aí nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como a história do servo do centurião, que ali não era o filho daquele oficial, mas um servo daquele oficial, que disse para Jesus: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma só palavra e o meu servo ficará curado. Eu entendo aqui que aqui é outro oficial do rei, um outro oficial romano, e que agora tem aí as portas da morte por uma enfermidade que não é dita aqui qual é essa enfermidade, o seu próprio filho. E ouvindo então que Jesus subiu da Judeia para a Galileia, nessa viagem ele passou 2 dias em Samaria, ali onde evangelizou toda a cidade de Samaria, começando com a mulher samaritana, que nós acabamos de ver ontem à noite. Quando Jesus chega na Galileia, então esse oficial vem ao encontro de Jesus e ele vem clamando pelo seu filho, que estava à morte. Versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Esse pai estava passando por uma situação difícil. O seu filho, doente, às portas da morte, com uma doença aí muito grave. E eu creio que ele veio à pessoa certa. Ele veio a Jesus. Ele foi ter com ele. Ele veio ao encontro de Jesus e lhe rogou que Jesus viesse à sua casa para curar o seu filho. A palavra que Jesus vai dizer agora, no 48, ela tem um significado importante aqui dentro. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Atrás dessa frase de Jesus, tem um elemento muito importante.
A atmosfera desse texto, ela traz uma ideia de sarcasmo. Jesus está dizendo isso porque o ideal não é que as pessoas creiam em Deus, creiam em Jesus, por verem algum milagre, por verem algum prodígio, por verem algum sinal. Nós já vimos lá no capítulo 2, que as pessoas que creem porque veem algum sinal, esse tipo de fé não é a fé para salvação, não é a fé salvífica. A fé para salvação não é aquela que vem pelo ver, é aquela que vem pelo ouvir. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Deus. Quem crê por ouvir a palavra de Deus, né? Por isso Jesus faz essa afirmação. Ele está, de uma certa maneira, repreendendo todas as pessoas que estão ali presentes. Parece que vocês só vão acreditar em mim se ver sinais e prodígios. Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Esse é o tipo de fé que vocês têm? Muita gente tem só esse tipo de fé. E digamos muita gente, não apenas no protestantismo. Muita gente no catolicismo, muita gente no espiritismo, muita gente no budismo, muita gente em muitas religiões por aí acreditam naquilo que veem, nas curas, dos milagres que eles veem, e por isso essa é a fé dessas pessoas. Não é meramente ou simplesmente ou genuinamente uma fé em Deus, mas a gente até escuta eles falando isso, é uma fé no milagre. Eu já vi muita gente falando por aí, eu creio no milagre. Eu não creio no milagre, não, eu creio em Deus. Deus opera tudo o que Ele quiser operar. Eu creio em Deus. Tem muita gente dizendo por aí, eu creio no milagre. Tá? Eu creio no milagre. Não, eu creio em Deus. A minha fé é em Deus. Porque essa fé em Deus não é baseada no ver alguma manifestação ou no ver algum milagre, mas é uma fé baseada na palavra de Deus viva e eficaz. Aleluia. Por meio da qual Deus pode operar qualquer tipo de milagre. O versículo seguinte mostra a ansiedade desse oficial, o sofrimento que ele está, e está derramando essa ansiedade diante de Jesus. Isso é bastante legítimo. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. O primeiro elemento da fé desse oficial em relação à cura do seu filho seria, aparentemente, pelos versículos 47 e 49, uma obrigatoriedade que Jesus fosse até lá. Que Jesus fosse até lá, até a sua casa, e curasse ali o seu filho. E por isso Jesus começa a mudar o tipo de fé desse homem. Jesus percebe, parece que ele só crê que o filho dele vai ser curado se eu for lá. Eu vou mudar a fé dele agora. Aí Jesus diz para ele no versículo 50, vai, volta para a tua casa, disse-lhe Jesus. Vai, teu filho vive. Ao invés de Jesus ir à casa com ele, porque essa era aparentemente a fé desse homem,
que o seu filho seria curado se Jesus fosse lá. Ele não acreditava que Jesus poderia curar uma pessoa à distância. Ele acreditava que Jesus podia curar o seu filho se ele fosse lá na casa dele. Tem muita gente que reclama isso, mas o pastor não vem na minha casa, ninguém vai na minha casa. Tem gente que só acredita que Jesus vai fazer um milagre se o pastor for lá, se a pessoa for lá, se alguém for lá. Não, amado, Jesus está quebrando esse paradigma aqui. Jesus mandou uma palavra e disse para o homem, ó, vai, eu estou dizendo para você. Eu não quero que você acredite que seu filho vai ser curado só se eu pessoalmente for lá na sua casa. Eu quero que você acredite que seu filho é curado por causa da palavra que está saindo da minha boca. Porque eu estou falando para você. Porque eu estou dizendo para você. Jesus desviou a fé desse homem, tá? Para a palavra. E não para a necessidade material de Jesus ir lá na casa dele e colocar a mão sobre aquele menino e aquele menino ser curado. Jesus fez esse homem passar a crer na sua palavra. E Jesus deu a ele apenas uma palavra: vai, teu filho vive. E foi bom, porque olha a outra metade do versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Leia só essa frase. Você crê na palavra de Jesus? Você crê que a palavra de Jesus é suficiente? Se a palavra de Jesus é suficiente para a salvação, se a palavra de Jesus é suficiente para a purificação, se a palavra de Jesus é suficiente para a santificação, por que a palavra de Jesus não seria suficiente para curar uma enfermidade qualquer? Se ela é suficiente para coisas infinitamente maiores. O homem creu na palavra de Jesus. O homem não teve uma reação que às vezes muita gente tem. Não, Senhor, mas o Senhor precisa ir lá. Eu estou desesperado. O Senhor precisa ir lá. Eu creio que se o Senhor for, ele vai ficar curado. Só de o Senhor falar daqui não adianta, não. O Senhor tem que ir lá. Não, o homem não teve essa reação que muita gente tem. Essa é uma reação negativa. Essa não é uma reação de fé. Essa é uma reação de incredulidade. Uma reação de gente descrente. Quem é o descrente? O que não crê na palavra. Jesus está trazendo esse homem para crer na palavra. O apóstolo João destacou esse milagre que ele testemunhou para que os leitores da Bíblia Sagrada, os leitores desse livro dele, o Evangelho segundo João, entendessem que o propósito de Deus é que os seus filhos creiam na sua palavra. Deus falou, a água parou. Deus falou, acontece. Deus falou, é real. Deus falou, é a verdade. Inquestionável e absoluta. A palavra de Deus é viva e eficaz, e não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz.
O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Por que ele partiu? Porque ele ficou satisfeito com isso. Tá? Ele ficou satisfeito com isso. A fé traz um sentimento de satisfação. A fé traz um sentimento de conforto. Ele se confortou com essa palavra. Ele se consolou com essa palavra. Ele acreditou nessa palavra e ficou tranquilo, porque a fé tranquiliza nossos corações diante de situações consternadoras, diante de situações difíceis pelas quais passamos. É por isso que eu sempre vou fazer menção com vocês aqui do homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e, movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite, porque essa meditação diuturna na palavra de Deus faz dele como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha e tudo quanto faz prosperará. Porque tudo quanto ele faz, faz pela fé. Faz pela fé que veio pela palavra. Faz por meio dessa palavra, crendo que a palavra de Deus está fazendo a diferença em tudo o que ele realiza, em tudo o que ele faz, em tudo o que ele vive. Em tudo o que ele vive, coloca ali a palavra de Deus. Basta crer na palavra de Deus. Basta crer na palavra de Jesus. Basta crer na palavra que é o próprio Jesus, que é o Verbo de Deus. Aleluia, amados. As pessoas hoje em dia, os crentes de hoje em dia, eles não creem mais na palavra. Eles não creem na palavra de Jesus. Eles creem às vezes num óleo, eles creem numa campanha, eles creem até num copo d'água. Tem gente até hoje, agora põe aí junto da televisão seu copo com água. Quem inventou isso no Brasil foi Paiva Neto, no Espiritismo, muito antes desses pastores. Paiva Neto falava lá no rádio, no programa de rádio, e mandava, coloque um copo de água aí junto com o rádio, que eu vou fazer agora as orações. Ele fazia lá as orações invocando os espíritos, e depois falava para as pessoas, agora pode beber do seu copo com água por aí. As pessoas creem que a água vai fazer alguma coisa, que o óleo vai fazer alguma coisa, que algum objeto vai fazer alguma coisa, que uma campanha vai fazer alguma diferença, mas não creem na palavra de Jesus. E é a palavra de Jesus que faz toda a diferença. Nós lemos em Hebreus, capítulo 1, que foi por essa palavra que Deus criou e sustenta o universo, pelo poder da sua palavra. É essa palavra que Paulo chama de evangelho, em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje em dia, os crentes por aí, até os próprios pastores, e culpa deles que pregam o que também não conhecem a verdade, separaram a palavra do poder. Pensam que a palavra é uma coisa e poder é outra coisa. Pensam que palavra é só um ensinamento que o Senhor quer dar para nós, mas poder é outra coisa. Eles até praticam reuniões apenas voltadas para o poder, e nessas reuniões não tem palavra, porque eles não acreditam que a palavra é o poder. Eles pensam que o poder é uma outra coisa.
O poder de Deus é a palavra de Deus. É na sua palavra que está concentrado todo o seu poder. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. É a palavra de Deus que é a espada do Espírito. É a palavra de Deus que é a verdade e poderosa para operar nas vidas das pessoas em todos os níveis dessa vida. No corpo, na alma e no espírito. A palavra de Deus aqui opera no corpo de um rapaz, de um menino, filho desse oficial. A palavra de Deus foi suficiente, a palavra de Jesus foi suficiente para operar a cura naquele menino. As pessoas de hoje não acreditam na palavra. Tem que fazer uma outra coisa. Tem que fazer alguma coisa diferente para elas acreditarem. Tem que fazer uma coisa mística aí para elas acreditarem. Tá? Tem que fazer uma macumbazinha aí com alguma coisa para elas acreditarem que vai funcionar. Tem que ter um trevinho de 4 folhas. Tem que ter um pezinho de coelho. Tem que ter não sei o que, um dente de alho. Tem que ter alguma coisinha, algum elemento em que elas se apegam naquele elemento místico. Aí elas aceitam que o milagre vai acontecer, que a cura vai acontecer somente, puramente na palavra. Elas não creem. Que lástima. É uma pena. Eu sou como esse pai aqui. Eu creio na palavra de Jesus. Eu creio na palavra de Jesus. Eu não quero ver nenhum milagre fora da palavra de Jesus. Dispenso. Estou dispensando. Eu só quero os milagres que a palavra de Deus opera. Porque a palavra de Deus operando o milagre é Jesus operando o milagre. Glória a Deus, amados. Existe tanta coisa horrível acontecendo nesse mundo que jaz no maligno. Uma delas é essa prática do catolicismo romano, de canonizar, que é o ato de declarar que uma pessoa está lá no céu, intercedendo diante de Deus, e por causa da intercessão dessa pessoa lá no céu, alguém foi curado aí na terra. Esses dias a Rede Globo de televisão, através do Fantástico, que é uma rede diabólica. A Rede Globo é diabólica, é satânica. Passou mais de 1 hora falando da canonização de uma velhinha, uma senhora chamada Madre Teresa de Calcutá. Baseado em que um brasileiro foi curado de uma enfermidade aí terminal. Ele estava já à morte, porque a mulher dele invocou o nome da Madre Teresa de Calcutá. E a Madre Teresa de Calcutá intercedeu então diante de Deus, e ele foi curado, e essa cura então se tornou uma prova de que ela é santa e de que ela está no céu e que ela ouve orações de pessoas aqui na terra, especialmente para essas pessoas serem curadas. Amados, que mentira! Esses prodígios são aqueles prodígios que, acerca dos quais o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses. Vamos abrir. Esses prodígios aí são aqueles que Paulo registrou aqui
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Aliás, a partir do versículo 9, começa no versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nesses dois versículos que eu li, veja o que Paulo diz no versículo 9, diga, sinais e prodígios da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. O mundo jaz no maligno. Por isso existem no mundo sinais e prodígios da mentira. Esse aí, de Madre Teresa de Calcutá, é um desses aqui, ó. Sinais e prodígios da mentira. Versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso é muito sério, amados. Deus lhes manda, versículo 11 aí, ó. Repita essa frase. Deus lhes manda a operação do erro. E por isso eles acreditam que o errado é certo. Porque o errado fez um milagre. Porque o errado produziu ali uma cura. E aí a Igreja Católica canoniza. Não sei se você percebeu que a Igreja Católica, ultimamente, só tem canonizado gente famosa. Madre Teresa era famosa. Pode ver que não vai aparecer nenhuma madrezinha pobre por aí, que não é famosa, que nunca teve na mídia. Não vai aparecer. João Paulo II foi canonizado, porque um homem lá no México estava muito doente, e aí viu a foto dele, e rezou para ele, e da foto saiu uma luz que veio e curou esse mexicano. E aí o Papa João Paulo II, foi canonizado pela Igreja Católica, como Santo Papa João Paulo II. Prodígios, sinais e prodígios da mentira. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, já que não deram crédito à verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não deram crédito à verdade. Por isso, uma das frases de Martinho Lutero foi a seguinte: ainda que um ministério negando a palavra de Deus faça chover milagres, não acredite nesse ministério. Ainda que faça chover milagres, à custa de negar a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo negada. Nós estamos, amados, vivendo dias, ano de 2016, estamos vivendo tempos altamente difíceis. Os seres humanos estão ficando cada vez mais difíceis.
mais injustos, mais egoístas, com muito poder na palma das mãos, por causa dessa globalização, e que coloca esses smartphones, celulares aí nas suas mãos. A comunicação é um poder terrível, tremendamente grande na mão de pessoas irresponsáveis. O homem tem a comunicação na palma da sua mão. Vê o mundo inteiro, fica sabendo o que acontece no mundo inteiro. E não desliga às vezes nem para dar respeito, para ouvir a palavra de Deus. Tem que ficar sentado aí mexendo e vendo o que está acontecendo no mundo inteiro aí fora. Porque o mundo é o que lhe interessa e tem o mundo na palma da mão. Amam o mundo, as coisas do mundo, estão em comunhão com o mundo. A comunhão deles é com o mundo e é com as coisas do mundo. É disso que gostam, é isso que amam, é isso que adoram. E de Deus não querem nem saber. E muito menos da palavra de Deus. Humanidade caminhando para o inferno. E muita gente se diz crente também. O homem, a humanidade, não merece esse poder. Quando os homens se reuniram para construir a Torre de Babel, Deus atingiu exatamente a comunicação. Deus colocou a barreira da comunicação. E não conseguindo se comunicar, não conseguiram então realizar os seus intentos malignos. Muito bem, o homem já venceu a barreira da comunicação. A estratégia de Deus na Torre de Babel não vale mais hoje. O homem já venceu a barreira da comunicação e o homem está em contato com o mundo inteiro na palma da sua mão. E isso traz para o homem, sabe, um sentimento muito elevado de força, de poder. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu falo, eu coloco o meu dedo aí, a minha opinião é essa. E as pessoas estão se sentindo muito poderosas. E as suas vidas estão sendo arruinadas, porque o diabo tem dominado sobre elas. Quem manda nessa rede aí é Satanás. A rede que é uma web, uma teia, e a aranha que come os insetos que ficam presos nessa teia, é o diabo, que vem roubar, matar e destruir. Começando por aqui, destruindo consciências, destruindo pensamentos, deformando ideias e tornando os homens cada vez mais impossíveis de se conviver com eles em paz. Nós não estamos, amados, numa época tranquila da história da humanidade. Nós estamos numa época apocalíptica ou pré-apocalíptica da história da humanidade. Os dias do fim realmente estão se configurando na forma como as pessoas vivem, naquilo que as pessoas acreditam, naquilo que as pessoas praticam, nas culturas que elas estão defendendo.
culturas ateístas, ideias ateístas, comportamentos ateístas, onde Deus não é levado em consideração, onde a palavra de Deus não é levada em consideração, mas todo mundo quer milagres. O Deus que todo mundo quer é só um Deus milagreiro. Não quer um Deus que fale nada com eles, porque eles não querem saber da palavra de Deus, não querem saber da sua doutrina, não querem saber do seu conhecimento. Eles querem um Deus apenas que lhes favoreça, ou simplesmente nós não precisamos de Deus nenhum, porque nós somos todo-poderosos. É assim que a humanidade está se sentindo. É um mundo terrível, um mundo anárquico, é um mundo que jaz no maligno. E no meio desse mundo, os eleitos de Deus são aqueles que Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E chegará o tempo que até vos matarão, achando que estão fazendo a vontade de Deus, porque não conhecem a Deus e nem conhecem a sua vontade. Então, amados, essas iniquidades aí no mundo inteiro, porque as pessoas não creem na palavra de Jesus. Esse homem creu na palavra de Jesus e partiu e voltou para sua casa. A viagem dele de volta para casa foi uma viagem tranquila, mais do que a viagem dele quando ele vinha ao encontro de Jesus, sabendo que havia deixado em casa seu filho muito doente. A sua viagem de volta para casa é uma viagem tranquila, porque Jesus falou para ele: vai, teu filho vive. E ele creu na palavra de Jesus. E ele já descia para casa, versículo 51 agora, voltando para João 4, já descia para casa, quando seus servos lhe vieram ao encontro, trazendo a boa notícia, que ele pela fé já sabia, que o seu filho vivia. Ele perguntou então, que horas ele se sentiu melhor? À 7ª ontem, exatamente a hora em que Jesus disse: vai, teu filho vive. A palavra saiu da boca de Deus, não é palavra de homens, a palavra saiu da boca de Deus, ela acontece, ela se cumpre, ela realiza o propósito de Deus. Essas coisas que meditamos nessa noite é o que flui aqui deste segundo sinal que Jesus realizou. Seus discípulos estavam presentes, o apóstolo João estava presente e descreveu assim, dessa maneira, para passar para nós, tá, esta palavra, e para nós aqui, nossa pequena comunidade aqui nessa noite. Amados, creia na palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Aleluia, amados. Creia na palavra de Jesus. Essa palavra tem poder. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é o próprio Jesus. Jesus é a pessoa viva da palavra de Deus. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus, porque ele procede do seio do Pai. Ele procede do Pai para nos dar vida e vida com abundância.
em todos os níveis: vida espiritual, vida física, vida emocional, vida mental, vida relacional. Em tudo o que diz respeito à nossa vida, Jesus veio para estar presente, trazendo vida e vida com abundância. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Não precisa recorrer a mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. Jesus é suficiente para você? Jesus é suficiente para mim? Eu pergunto, Jesus é suficiente para você? Ele tudo pode. Ele tudo pode. E ele disse assim, olha outra palavra que saiu da boca de Jesus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É a Ele que nós servimos, é a Ele que nós pertencemos, a esse que tem toda a autoridade.